Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com estruturas de organização já, é, já é, possibilitadas pelo grau de encontro lógico, dar uma resultante para a sabedoria sobre a intelectualidade de desenvolver o intelecto em escritas, em unidades organizadas de escrita. Então, todo texto é uma organização de informações que nós escrevemos. Só que antes de escrever, a gente pensa no que escrever. Existe o pré-escrito. E o pré-escrito pode estar no universo e a gente capturar do universo da matéria a imaterialização que nós vamos registrar, e essa ordem de registro ela deve ser ela deve ser entregue de modo que aquele conjunto, aquela organização faça sentido, né? E a gente responda para a sabedoria onde essa informação encaixa, aonde ela se encaixa, como essa informação ela vai se encaixar e por que essa informação se encaixa. E dentro desse triângulo, eu diria, de esse triângulo de dispor equilíbrio, equilíbrio em um plano, nosso plano de visão, nosso plano de intelectualidade, ele pode se encaixar e derivar esse onde, esse como, esse porquê de várias formas de unir versos e informar realidades e versões e sentidos e contrações. Então esse veículo ele é muito, mas muito trabalhado já há muitos anos. Esse é o veículo que trouxe pecado para o mundo. É o veículo de desenvolver a informação. E veja bem, por que eu digo isso, né? Porque imagina só que eu sou um rei e peço para os meus súditos, os meus servos, eu peço a eles que organize para mim o meu reino, né? E aí eu quero tudo que é reagível, registrável. Tudo que reage no meu reino deve ser registrado. Só que eu descubro que o meu reino, a maior riqueza que eu tenho é esse corpo aqui que mantém vivo o espírito que Deus me deu, né? O que elege eu como uma entidade de Deus, o meu espírito. Então, todo o registro desse espírito, desse corpo, eu quero que seja registrável. Só que eu quero que seja de uma forma muito lógica, onde exista um começo, um meio e um fim, e onde eu consiga responder onde, como e porquê de todo o movimento desse meu reino, que me dá prazer, que é bom para mim, que dói o que doer, mas que eu saiba que é bom, que é verdade. Essa fotossintetização a partir das organizações mapearam o que é para nós a cerebelação das uniformidades do espírito, a alma, para o corpo
e da alma para o corpo, para o material, para o registro material, que inscreve e contextualiza a partir de várias formas que hoje a gente chama de científicas, né? Então a gente consegue decompor esse registro em ciência, né? Dando o coeficiente do consciente, né? Quão ciente estamos dessas atividades nossas para com os meios, né? Quão cientes estamos, conscientistas, quão prováveis estamos de certeza, de acertar. Bom, e isso é muita graça, e como eu disse, se eu fosse um rei e eu pedisse isso aos meus servos, eles introduziriam uma variabilidade de formas de informar e haveria brigas, porque quanto mais um servo me agrada, me prova, me diz, supera um servo que já me agradou, né? Mais o meu corpo, mais a minha cerebelação de estar sobre a apreciação desse valor de organização, mas eu atribuo a essa pessoa, a esse servo, valor. Não é à toa que a gente tem vários personagens na história que são super valóricos, né? A gente tem Isaac Newton, a gente tem Thomas Edison, nós temos Albert Einstein, nós temos sei lá, vários personagens, Louis Pasteur, Descartes, né? René Descartes, René, né? Temos uma gama de personagens para vários tipos de organizações e méritos de valores que eles receberam por esse dado reino, né? E que reino é esse, se não é Deus? Isso é o que Deus de nós saber. Dos gestos, dos filhos de Deus, que gestos estamos cumprimentando sabedoria e ganhando por ser desse reino um servo digno de Deus, um servo digno dessas competições por valores. Só que como competir no mundo de hoje se a gente está falando de fé, de respeito à Bíblia, desse lado materno que é beber dos leites da sabedoria, da fidelidade, da fé, crescer em fidelidade, crescer em fé, não trair a si mesmo dentro dessa verdade. Como que a gente vai se tornar valor? A gente precisa se vestir de cientista e trazer uma solução nova? Será que nós temos condições? Será que os anjos e os santos deixariam a gente entrar em uma faculdade, fazer um programa de pós-graduação? Ou a gente teria que demonstrar riquezas de conhecimento para isso? Ou só as pessoas que são filhas desses versos de valores, desses universos de supercondutores de produções podem acessar isso? Será? Não tenho dúvidas de que isso é uma dúvida para mim até os dias de hoje, porque temos muitas pessoas, mas temos pouca sobrevivência justa, né? A desigualdade socioeconômica, a dúvida, a insegurança, sendo que Deus
né? Ele é uma pessoa boa, mas dentro dessa obra de Deus, a gente tem muitos ovos sendo quebrados em proporções não tão bem assim agradáveis para os pintinhos, né, que somos nós, diga-se de passagem, né? Então a gente está enfrentando uma gama de problemas que é muito fácil eu decair eles em Deus, e sempre será, porque é só eu falar que usar o manifesto dos encontros com os alimentos e com as graças diárias e utilizar os contrastes para ver cor e avolumar-se num papel de maresia, de cores que me tempera, que me salva hoje, que me salga hoje, até que chegue o amanhã e eu me encontre com a realidade nua e crua, né? Dentro da solução que a gente estacionou nela. É uma solução que dosa em medo e constrói paredes de segurança para todo tipo de envenenamento de medo, né? E aí a gente tem medo versus soluções e essas várias realizações disso, né? O que não é e não está sendo saudável para nós vivermos, né? Até porque a gente tem visto muita loucura sem fundamento. Tem crianças ficando doidas porque os pais não estudaram o mínimo para poder explicar para elas que não é a loucura que faz chegar ao escolhido, né? Ao escolhido dessa pessoa, mas é a luta constante e o esforço. Só que existe nos nossos dias atuais, existe uma coisa que eu não sei como é que isso pode ser, mas existe uma festa midiática de dizer que a criança é uma pobre coitadinha, né? Que a criança não deve saber antes da hora, não existe hora para saber, existe isso e aquilo, e vai fazendo com que a criança seja cada vez mais sensível e as pessoas lutem pela demasiada sensibilidade de uma criança, como se isso fosse poderoso para ela e fizesse ela ser eleita, né? Ser uma pessoa sobre os olhos, né? Da preciosidade. E não é verdade, cara. No nosso mundo, a selva não para, não, né? Quanto antes você preparar o seu filho, quanto mais educado, inteligente você for, mais o seu filho vai estar no bem de ser, né? Bendito sejas, ó filho do bom instrutor, né? E a gente está cheio de maus instrutores que desencantam a criança como se ela fosse um rei sensível sobre o caminho de viver, né? Isso não é uma educação legal. Bom, então vamos lá, né? Comentários da parte, vamos nos afundarmos aqui no entendimento sobre os modos de organização discursiva, né? Então vamos lá. O discurso, como a gente havia mencionado, é tudo aquilo que pré-cogniza, né? A gente tem uma pré-cognização, né, dos impulsos
impulsos orgânicos. Então, essa entidade aqui, ó, que está aqui assim, né? Está pensando aqui, ó. Então ela está contaminada, ela está contraída com o campo no reino do pensamento. E aí ela está toda desorganizada. Sabe por quê? Porque nesse reino do pensamento dela ela não tem bases para pensar. Né? O que seriam bases para pensar? Seriam estruturas de cérebro desenvolvido, seria sinapses, né? Vamos dizer assim que a gente tem redes sinápticas, né? E vamos dizer que a gente tem essas redes sinápticas aqui, ó. E aí o que acontece? Essas redes sinápticas, elas são vivas e como elas são massas vivas, elas não são iguais em todos os seres. Quanto mais você utiliza essa massa, quanto mais você manobra essa massa, mais ela cria resistibilidade de se amassar, né? Ela cria, vamos construir, ó, resistibilidade de amassar. Amassar o quê? Contrações cerebelares. Sabe por quê, cara? Porque, veja só, quando você tá andando na rua e você encontra alguém e esse alguém, ele aparece que você não conhece ele, seu coração começa a bater forte, tentando saber se você deve temer ou não. E aí você compara o jeito que ele anda, a vestimenta, a cor, tudo isso é unidade de referência para o seu cérebro, não é preconceito. É um cálculo de resultante baseado no momento dessa instrumentação de andar e olhar por onde anda. Esses arcos de olhares, essas derivações de fótons que entram nos seus olhos, criam um programa de computação de contrações na rede sináptica. E aí o que acontece? Uma criança não tem bases como um ser adulto, uma criança não resiste muito a isso, a menos que você trabalhe a resistibilidade da criança bem. Mesmo assim, ela vai conseguir ficar, mas o nível de processamento que ela consegue ficar e estabelecer não é tão grande quanto um adulto, né? E a gente precisa entender isso porque a gente consome essa resistibilidade em provas e às vezes a gente entrega uma informação momentânea para a pessoa de que ela é burra porque ela tirou uma nota baixa da média, né? Só que ela não é burra, ela só não tem resistibilidade para esse tipo de processo. Só que ela pode ter resistibilidade para outro processo que poderia salvar a sua vida, a vida do inteligente, ou ajudar no desenvolvimento de coisas eficientes. Só que a sociedade, ela é perversa. A gente vive num nível de perversidade, num nível de falta de conhecimento do ser, que a gente cobra do ser o mesmo ser o mesmo ser do que as outras pessoas. E isso é inumano, isso é perverso, né? É você falar que o outro é burro e o outro é inteligente, vai passar e vai poder escolher qualquer curso que ele quiser na faculdade e o outro não, sendo que o outro não tem nenhuma diferença do demais. Isso é perversidão, isso é ilusão
Cara, eu odeio essa parada. Você não tem noção do quanto eu odeio esse raciocínio desse mundo, né? E eu acredito que Deus, se não cobrou ainda, vai cobrar de todas as pessoas que se rendem a isso sem lutar. Porque é uma tamanha ignorância você confiar nessa caracterização para valorizar as pessoas em nível de performance e de sabedoria. Não é só isso que a gente tem, né, em ser humano, não, viu? E se você estudar um pouquinho de história, você vai ver que nossa história, para a gente chegar nesse negócio de faculdade, isso, a gente precisou lutar muito, muito mesmo, com desenvolvimentos de trabalhos braçais e manutenções de lares, né? Então são coisas que as pessoas ignoram, fazem as pessoas acreditarem em momentos de ilusão, de contrações, por conta da falta de resistibilidade sináptica. E isso a gente tem que cobrar. A gente não pode ignorar isso, senão o mundo está acabado. Eu posso partir hoje que dou graças a Deus se o mundo não luta contra isso, né? Beleza. E aí o que acontece? Essa pré-cognização faz com que esse sujeito procure lógica. Só que sabe o que é a lógica que esse ser procura? Esse ser procura a segurança, o estado de equilíbrio, o estado de se manter na realidade das suas funções. Do universo dele funcionar, ele procura a lógica. A lógica para esse indivíduo que está pré-cognizado e que está sob impulsos de vários olhares, né? Várias desinformações, né? Nesse sentido do universo, para ele organizar o universo ao seu favor, veja só, organizar o universo ao seu favor, sabe o que ele precisa fazer? Ele precisa se descrever. E aí, cara, eu faço uma proposta para você. Tudo que você tiver doendo aí agora, tudo que você tiver desorientado, escreve tudo, escreve o que você está sentindo e tenta ler com calma aquilo que você está realmente sentindo para deduzir e descontrair essa verdade do seu sentimento. Você se liberta de algo quando você descreve e orienta essa organização. Parece misterioso, parece mágico, mas é organizações. É você extrair do seu organismo a contração cerebelar que está ligada àquilo. Você desliga aquilo escrevendo. E muitas pessoas, quando chegam em casa, ligam as luzes, todas as luzes, porque tem medo do escuro. Eu chego em casa e começo a ligar as luzes. Tem muitas pessoas que chegam na presença das outras pessoas e começam a falar igual coelho correndo do perigo na selva, sabe? Sai ligando a pessoa, ligando todas as luzes para a pessoa correr dela, desacorrentar dela. Não sei se você tem pessoas, parentes assim, que lhe fazem se sentirem alerta, mas isso é uma coisa muito séria. E eu já sofri muito isso
muito mesmo, coisas que me levaram para buracos, para precipícios enormes por causa desse sofrimento. Você não precisa ficar sofrendo disso. Só você descrever essas coisas e analisar com calma aquilo que você escreveu, que essa oração ela expulsa qualquer sensação de contração íntima nessa rede que eu estou te falando, a rede sináptica. Isso é trabalhar, de certa forma, a libertação de uma contração, de uma bomba de contração. Isso é você apagar as luzes, né? Isso é você não temer o inimigo, é você enfrentar esse inimigo. Então, bora lá. E aí, né? Quando você é chamado de burro, nem escrever você quer, né? Então, se liga aí, ó, né? Mão não é só para pegar, é para despegar também. Então, beleza. Essa é a lógica que a pessoa procura, né? Dentro desse estado de pré-cognização, né? Essa busca por resistibilidade, né? Dentro dessas contrações, ela procura a lógica. A lógica para ela é escolher uma ordem. A ordem que a pessoa geralmente escolhe é a segurança. E aí, se você fizer um exercício aí, ó, se eu falar para você, escreva uma redação. Quando você começar a escrever a redação, você vai estar praticando esse estado de extrair da pré-cognização um caminho de segurança para sua estabilidade de se orientar e desenvolver uma redação, né? Fazendo essas consultas. E aí o que acontece? A gente está no momento, a gente está no reino do pensamento, na pré-cognização, e a gente vai agora para o reino da ação. Então, luz, câmera, ação. E nesse reino da ação, o que acontece? Você tem vários tipos de ações, né? Ações ativas, passivas, analíticas, sintéticas. E basicamente são vozes, né? São as vozes que você desenvolve na escrita. Essas ações, elas vão ser baseadas na pré-cognição, que é o pensamento, né? Então, do pensamento para ação, pré-cognição, os pensamentos se tornam ação graças à sua escala de impulso por essa cognição. Então, imagina só, de um labirinto que você tinha para andar, você escolheu o caminho cognitivo. Então, vamos lá. Labirintite, labirinto. Labirinto auditivo, labirinto visual, labirinto gustativo, labirinto olfatório, labirinto tátil, né? Só você lembrar como eu ando pelo labirinto, pelos sentidos, utilizando seus 5 sentidos. Na verdade, escolhi errado. Eu queria essa daqui.
Então vamos lá. Beleza. Então, vejam só. Então, de um labirinto, você escala, né, a cognição, o impulso da cognição escolhida. Então, como eu passo pelo labirinto? Passo a ação com a ação, passo com a ação de cognição pensada. Então, nós desenvolvemos uma pré-cognição, pensamos, fomos à luz da segurança, convertemos ela em lógica para funcionar. E essa ação se deu por meio. A ação que a gente tem, o verbo, né? A ação que a gente tem, o verbo desse substantivo, desse segmento substantivo, né? A gente é dado pelo caminho feito pela cognição. Então a gente faz caminho no pensamento. E aí, cara, no que você está pensando? E aí, cara, qual caminho você está fazendo? E aí, cara? E aí, Ricardo? E aí, Ricardo? Qual caminho você está fazendo? Para passar depois com o verbo, com a ação da cognição pensada. E é legal, cara, porque esse verbo, ele se tornou para nós um personificado. Sabe o personagem? O personagem, ele para nós é o caminho constante de ir a X, né? Então olha só, esse X é como se fosse uma sanfona, né? E aí esse ponto aqui, ó, é o ponto de decaimento do raciocínio, né? E aí o que acontece? Quando você tem duas bombas aqui, ó, essa bomba, esse equilíbrio, e aí você faz um campo de equilíbrio para estar no ar desse ponto, você está ativo aqui, ó, pilhado aqui, ó. Enquanto você tiver energia, você vai estar nesse equilíbrio, nessa lógica, nessa segurança. Só que se você faltar disso ou desligar isso, qual área do seu cérebro é desligada? Esse aqui é um cérebro de visão de cima para baixo, tá bom? Então a gente tem essa área aqui, ó. Essa. A gente chama de córtex. E aí a gente tem córtex frontal, córtex pré-frontal, frontal, médio. E aí a gente tem vários nomes. E aí a gente faz uma matriz e concebe dessa matriz a personificação, né? O a gente pode falar do imaginação. E aí a gente tem o imaginado, o hipersonificado, ou o hipoimaginado, ou o hipossonificado. Então vamos lá, ó. Hiper e hipo. E aí a gente está falando do verbo, né?
o verbo da carne. E aí, dentro desse verbo aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, ó. Olha só que legal, a cruz de coisa, né? Som, testando. Imagem, testando. Tato, testando. Gustação, testando. Gustação, testando. Olfato, testando. E aí a gente pode fazer até mesmo, e é o que a gente faz, a gente pode fazer uma contra, e olha só, a gente faz uma caixinha aqui de verbo. E olha o dado aqui, né? Soldado da contração. E aí a gente abre ela, e quando a gente abre ela, a gente vê o anjo Gabriel. Não, a gente vê o anjo a gente vê o anjo angindo. Indo aonde? Indo em verbo, em ação de graças, né? Em ação de recognizações, de graças. Graças a Deus a gente tem os caminhos do pensamento. Graças a Deus temos os prensamentos. E aí a gente tem a prensa de Gutenberg, né? Então, ó, graças a Deus temos os prensamentos. O que prensamento? Prensamento registra a segurança que vem dos órgãos. E agora a gente entra na anatomia. Veja meu camarada, meu assegurado funcionário de tela em constante aprimoramento de me ver. Veja bem, nós temos um organismo e nós nos rendemos a esse organismo. Se eu fosse um rei, né, lá vem aquela história. Se eu fosse um rei e tivesse um reino, e esse reino fosse um reino encantado, porque eu reino sobre esse reino, eu pediria aos meus servos, as minhas células, ó, falei, né? Imagina que eu sou rei e minhas células são minhas servas. E juntos nós temos esse reino. E anatomicamente, a gente já, em muitas histórias médicas, né? Os médicis, isso aqui, né? Começou a utilizar animais, aquela coisa toda, cuidado da dentista, né? Isso, aquilo físico. Tem toda uma questão aí de trabalhar a medicina. E a anatomia, ela representa para nós o prensamento daquele estudante que estuda lógica, prensamento de agir sobre um organismo que é anatomicamente descrito na medicina. Agora, tem uma coisa que as pessoas não entendem, que elas têm um tempo de vida muito grande, e dentro desse tempo de vida, olha só, depois que a pessoa fez as faculdades mentais, ela chegou 20 anos, 18 anos, 20 anos, ela já saiu do ensino médio. Se ela saiu com 20 anos do ensino médio, aí ela tem,
Com 24 ela tem uma formação, com 28 ela tem outra, com 32 ela tem outra, com 36 ela tem outra, com 40 anos ela poderia ter 5 formações superiores. Só que as pessoas elas decidiram se tornar muito fundas em uma informação, o que eu não acho assim. Eu não vejo muita riqueza nisso, não, né? Porque eu gosto da derivação de, né? Se eu cheguei, já está desenvolvido, eu cheguei, eu desenvolvo, né? Eu não preciso de me tornar muito seleto, preciso, né? São os mestrados, doutorados da vida. Para mim é uma idiotice. Sinceramente, um acadêmico pode muito bem ler os artigos, ler os estudos e desenvolver coisas surpreendentes sem necessidade de fazer doutorado, isso e aquilo, caralho, 4. Né? Mas, bom, é o que a gente tem hoje em dia, né? A gente tem o nível preciso daquela coisa, né? Tipo, como é que fala mesmo? A pessoa que se. Especialização, essa é a palavra, especialização. Os especialistas, né? Deixa pra lá, né? Especialistas. Até parece que se chegar um camarada e matar todos os especialistas, a gente vai ter a gente vai perder alguma coisa, né? Bom, então, aí o que acontece, né? Nós estávamos falando sobre esse reino, né? Então, veja bem, nós organizamos o pensamento do funcionamento do organismo e ainda assim a gente não conhece muito, porque a gente sabe que eternamente a gente vai ter que conhecer esse organismo, porque a gente não pode ser surpreendido e a gente precisa de manter nos motivado a conhecer, porque nós revivemos sobre a atitude do reconhecimento homenageado do trabalho de levar as pessoas a querer reconhecer e estar dentro desse ritmo de conhecimento, que é o que a gente está fazendo. Eu não preciso de ir na igreja provar que eu sou fiel a Deus, eu não preciso de pagar dízimo, fazer isso, aquilo de esmola, provar para ninguém. Eu só preciso de querer ser alguém que presta contas disso, né? Só que a sociedade ela sabe que muitas pessoas esquecem essa função, esse fundamento e instituíram esses lugares para santidade de momentos com Deus, nos colocar dentro dessa manutenção espiritual, né? Só que o espírito ele depende muito, mas muito mesmo, de um corpo que gosta de ser corpo. Escuta bem, um corpo que gosta de ser corpo é fiel ao espírito. Tá entendendo? E vence qualquer traição. Perdoa qualquer traição. Traição no sentido corpóreo. Tudo que você utiliza para o seu organismo, se você corrompe a utilização, a ação de trazer isso para o seu íntimo do organismo, você se trai. Você se contrai. Você tem medo de si mesmo. Então, um organismo forte que não teme a si, que gosta de si, estar em si, que gosta de louvar a si, e é claro, na medida do louvável, né, não precisa de nada.
Deus já deu tudo, né? É claro que a gente precisa de lutar diariamente para se encaixar dentro da racionalidade dos costumes, das relações, dos julgamentos, né? Até mesmo para saber diferenciar qual é o julgamento que é meu dentro desse estabelecimento de julgamentos, né? Quando você vai no supermercado, você tem um estabelecimento de animais julgando se precisam ou não dos produtos ali, e julgando, eles até confundem se deve julgar os produtos ou julgar o comportamento dos seus vizinhos e das suas vizinhas em animosidade de estabelecimento, estar presente naquele ambiente. Tanto é que dentro dessas confusões, a gente precisa de uma pessoa que desconfunde o confundido. Os funcionários, aquelas pessoas que estão estáveis dentro daquele estabelecimento, que conseguem ajudar as pessoas a encontrar ou a se encontrar dentro daquele julgamento, né? Dentro daquela ação, né? Bom, vamos lá, vamos continuar isso porque texto é texto, né? Estamos no texto aqui. Então, graças a Deus, muito obrigado a Deus, muito obrigado, nossos irmãos e irmãs. Só que a gente tem um pouco de desagrado pelo lado secreto disso, né? O lado secreto. Porque veja bem, cara, se você escreve alguma coisa, eu não tenho 100% do pré-pensamento que te levou a escrever. Até porque esse pensamento pode se tornar muito preensado, preensiso. E dentro desse pensamento, desse preciso, desse lado de produto do pensamento, né? A gente está falando do produto do pensamento. Então veja só, se você colheu um tantão de coisa, só que desse colhido você separou o bom do ruim, a gente pode deixar em segredo o ruim, o bom ou partes do bom e parte do ruim. Tá entendendo, meu camarada? E a gente está falando do encontro com as partes do todo, a porcentagem. Você acha mesmo que quando você lê um livro, você conversa com alguém, você escuta uma pregação de alguém, você escuta um padre falar na igreja, você está com todas as partes ali do pensamento que ele teve para chegar até ali e desenvolver aquele edifício de linguagem? Não, nem mesmo a mim. Talvez eu tenha me habilitado para dar bastante partes, mas não todas, né? Bastante é quanto? Talvez 2%, 1%, 0,5%. Sei que muitas pessoas acharam que eu iria falar 60%, 70%, 90% seria muito. Não, meu amigo. Eu sinto te informar, mas toda informação ela é uma porcentagem muito pequena do pensamento. Só que a gente não faz ideia do que é o pensamento. Imagina você de uma energia. Veja bem, se você pegar lá o espectro das ondas eletromagnéticas, a parte de ondas visíveis é muito pequena em comparação com as demais. É uma fração muito pequena, uma porcentagem muito pequena. É quase 5%, vamos dizer assim,
eu diria que os 5% é muito, né? Então é uma parte muito pequena do espectro. E coloca isso para o pensamento, para a direção das informações. Você vê de 1000 informações que você vê, você consegue falar uma. Então, de 1 milhão que você fala, quantos por cento, né? Vamos dizer assim, é uma porcentagem muito pequena. Né? Por que eu estou enfatizando isso? Para chegar na certeza de que a gente não sabe, né? A gente não confia, a gente tem muitos segredos. Existe muito segredo, e o segredo, a união dos segredos para nós são coisas que se tornaram secretas. Por quê? Com certeza um grupo de pessoas busca juntar as informações e levá-las ao secreto, né? Então, esse secreto, o secreto da área, né? Até mesmo o secretário da área, o secreto que junta os secretos da área, né? Até mesmo tem muitas informações que são secretas para ele. Você está entendendo? E é isso que muitas séries, muitas coisas, séries de advogados, de presidentes falam para nós. Só que tá tudo ali, só que a gente não vê assim, né? Porque é o texto, né? Você sabe ler. Mas será que você lê muitas informações? Como você lê o texto? Né? Como você lê a série que você assiste? Né? Como você faz essas contas? Né? Será que você está no equilíbrio desse lado de dessas contas de hipervetor de contração e descontração, né? De sensações descritas a partir desse pensamento até se tornar ação. E agora, depois de ação, a gente tem a reação ou a realização da ação, né? E isso tudo é uma organização, né? Muita gente se inscreve a nós sem a gente conhecer as pessoas. São as pessoas que nos causam reações. Por quê? Só da pessoa estar viva, ela é um texto. Ou seja, ela causa ações em nós. A sua imagem é uma santa reação. Santa reação. Então a sua imagem é uma santa reação, é uma santa reação. Não é à toa que a gente tem na genealogia, na arte da genética, a gente tem os bancos de genes semelhantes. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que fulano parece com fulano, que parece com fulano, que parece. Quando você tem um par desse, né, ou que faz par com esse, é como se você tivesse uma peça assim, e que se você encaixasse ela aqui, ó, ia fazer um par. Ou seja, você não sofreria muito desequilíbrio, você sinta a reação, você tem o efeito genético de sinta a reação. O que é sinta a reação, né? Se a verticalização dessa onda entrar em você, você vai somar até um teto
a atenção que vai decair reagindo, desescalando essa atenção, contraindo você cedilhamente, fazendo decaimento dessas ações no seu organismo. Foi o que eu acabei de escrever aqui. Só que, vem cá, né? Como você lê a vida? Quanto é valioso para você essa cinta reação? Sintonia de ações. Esses sintomas. Quanto é valioso para você? É valioso advocacionalmente, medicalmente, notavelmente, professoralmente, alunamente. Tá aí, pessoal, né? Essa é uma introdução aos modos de organização discursiva e a gente entrou no primeiro ponto e um ponto muito nobre, que é o porquê da organização, né? Aqui a gente vai desenvolver para cada uma da arte da arquiteturalização desse texto, o dispositivo que pratica para nós, em cada texto, procurar de forma rápida o alvo desse saber, que é aonde eu vou usar esse saber, como eu vou usar esse saber e por que eu vou usar esse saber. Esse é aonde que o arco vai mirar o alvo, né? Aí esse é o vetor, né? Eu tô assim, ó. Tá vendo aqui, ó? O equilíbrio tá aqui, ó. Onde, como e porquê, né? Onde, como e porquê. Porquê, onde, como. Só que eu posso instalar o porquê aqui, o onde aqui, como aqui. Porquê, como e onde, sei lá. Ou pode estar tudo aqui. E aí o alvo é a informação. Quando eu tenho uma informação precisa, a forma dela gerencia, a forma lógica dela tem um caminho preciso para fazer o seu órgão ativar ou desativar por conta da, da arte da pintura sensitível do interior do organismo, né? Medicina farmacocinética, ela trata disso, né? Farmacodinâmica, farmacocinética, as formas de dinamizar e sintetizar no seu organismo contração ou descontração por ativar ou desativar esse sistema de como que a gente fala? Esse sistema de poxa, esqueci a palavra, né? Que precisa desse equilíbrio, né? Esse estado de equilíbrio. Deixa eu procurar a palavra aqui. Deixa eu ver. Acho que eu vou achar aqui. Hum. Hum. Uhum. Eu- Não, não vou lembrar, não.
Uhum. Acho que. Acho que agora eu sei. É. Hum. Ah, lembrei. Então que engraçado, cara. É tipo assim, nós somos simétricos, né? E aí, dentro dessa simetria do organismo, eu posso fazer isso daqui, e isso aqui vai desativar algum movimento aqui, alguma contração no cérebro, né? A gente está falando do lado de preensionar cerebelação, né? Preensionar essas redes neurais, essas sinapses, né? Então, isso aqui são coisas que fazem, né? Então, quando a gente compõe e a partir de toques, a gente consegue contrair e descontrair o organismo, os órgãos, e a gente tem movimentos que são estriados e órgãos que são estriados e órgãos que não são estriados. São lisos, são movimentos voluntários e involuntários. Só que mesmo com essa voluntariedade ou involuntariedade desse corpo de tecidos celulares, existem formas de ativar eles ou desativar eles, fazendo com que a energia chegue a eles, né, e trabalhe a partir de descargas de promoção de atividade. Só que a promoção dessa descarga de atividade vem da cerebelação de informações. Então, o arquiteto de informações que faz questionários ou afirmações ou questionações ou apenas negações para que o seu cérebro consiga equipar o seu organismo e desenvolver, né, desenvolver nesse organismo um feitiço de estar sobre esse processo de mente até que você consiga, né, recrutar composição orgânica para estabelecer aquilo que a gente chamou de resistibilidade, né? A gente tem esse lado de, vejam só, né? Esse lado de desenvolver dentro desses modos né? Ou seja, trilha, né? O caminho do olho nessa agir, né? O olho é tudo que molha, né? Molha, nutre, né? Mistura. Esse molho agia, né? Do mapa de render-se ao registro de arte de saber onde, como e porquê. Vejam só, né? Ao cérebro aqui, ó. E aqui a gente tem, ó, um bração aqui, ó. Esse braço vai caindo para cá. Só que cai para lá, né? Cai para cá, assim, ó. Se chama de uh, cerebelo, ponte, bulbo, anatomia. Uh, Esqueci aqui. Tá, e aí vai lá para. São os braços do cérebro, né? Onde você tem os feixes de neurônios e feixes de nervos se espalhando. Então, esses feixes de nervos levam energia contrátil. Energia contrátil.
que é essa energia contrátil? É a energia que vai fazer com que os organismos se movimentem, né? Então, essa é a mente, essa é a energia contrátil que faz com que as células se movimentem. Movimente. E aí a gente tem as peças de movimente, né? Músicas, peças, pesos, medidas, né? De mover a mente e promover desse mover da mente uma sabedoria, né? Porque você vai saber se equilibrar dentro dessa trilogia, desse pensamento de levar a ação, mover e se render à realização, à reação dessa ação prensada, e a partir disso você vai conseguir controlar ela. O que é controlar? Controlar é você... Quem controla é aquele camarada que consegue prometer, né? Só quem promete, que é promessa, só quem consegue controlar que pode prometer, né? Porque quem promete controla, né? Então veja só, quem promete controla. E quem escreve o texto, quem está no pensamento não controla, né? Então saber é a capacidade que você tem de resistibilidade dos impulsos, fazendo um texto de controle, de promessa, de saber. E aí isso vai te fazer controlar o texto, controlar a informação, controlar a reação, porque você sabe onde, como e por que saber dentro desse cérebro, né? Dentro dessas contrações. E aí eu fecho o vídeo aqui, ó. Se você fechar a sua mão assim, ó, e olhar bem para ela assim, você vai ver que o cérebro está aqui, ó. Aqui, ó. Olha o cérebro aqui, né? Isso aqui é um freio para o cérebro, um acelerador e um freio para o cérebro, tá vendo? E aí você consegue dirigir o cérebro na arte de desenvolver relação das mãos com as matérias, e com isso você consegue escrever sobre a matéria, você consegue trazer ao cheiro, trazer ao olho e trabalhar o olhar, carregar ou descarregar, tocar e sentir. Seu cérebro, aceleração e freio e controle, tá tudo aqui, ó. Beleza? Eu vou ficando por aqui e no próximo vídeo eu vou trabalhar mais um pouquinho, agora entrando mais fundo nas terminologias que são utilizadas no português, na ciência da linguagem, para equipar o nosso conhecimento sobre essa área e desenvolver até mesmo as questões que são nos apresentadas em concurso público, onde são baseadas no agente, né, no servidor público que vai estar funcionando nas áreas onde os seres estão em derivações de saber e ser. Eu vou ficando por aqui, um abraço para vocês e fui!